em São Paulo, que é um centro de inovação do Itaú, né? Além disso, já fomos eleitos uma das 100 startups to watch, somos parceiros Salesforce, parceiros Oracle, toda a nossa tecnologia roda em Google Cloud, já fomos também acelerados pela Oxigênio, né? Então, tem bastante história aí para contar, como eu adiantei para vocês. Um pouquinho dos clientes que a gente já atendeu ou atende aqui através das nossas ofertas, da nossa tecnologia, que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então, Itaú, dentro do Cubo, né, através do Cubo, C&A, 123 Milhas, CVC, Usaflex, Dots, Darkside, Reclame Aqui, Royal Canin, são alguns dos nossos grandes clientes aí que a gente vem atendendo ao longo dessa história e que nos ajudaram a construir tudo que a gente construiu e que a gente vai contar um pouquinho para vocês aqui hoje. Então vamos lá, né? Vamos falar do que a gente veio aqui para falar sem mais delongas. Então, basicamente, a nossa proposta aqui é trazer, sobre uma ótica de marketing, de performance, o que a gente pode fazer para ter uma estratégia de e-commerce mais interessante, né? Então, quais são os desafios que a gente tem para melhorar a performance do nosso e-commerce sobre essa ótica? Então, a gente, né, através da nossa história, através de dados de mercado, a gente traz esses indicadores aqui que refletem um pouquinho tanto da história quanto do que o mercado diz, né? Então, a gente tem uma taxa de usuários não identificados bastante alta no mercado brasileiro, né, que gira em torno de 70%. O que significa isso? Né? Significa que esse usuário, né, a gente investe em mídia digital, a gente investe em mídia offline, a gente investe em mídia de todos os caminhos e isso vira um topo de funil enorme, né, para os nossos e-commerces. E esse topo de funil vai jogar pessoas para dentro do e-commerce, mas 70% dessas pessoas, em média, não se identificam, né? Então, elas não entram para o escopo de CRM, para o escopo de comunicação direcionada, vamos dizer assim, né? Elas acabam ficando somente no escopo de mídia, tipicamente falando, o que é um escopo muito caro de se comunicar, pouco personalizado, né? Então, esse indicador é um problema, né? Um desafio muito grande para o mercado de e-commerce no Brasil. O segundo indicador diz respeito ao abandono de carrinhos, né? Eu acho que talvez seja o indicador mais comum para e-commerce. Esse indicador ele traz uma taxa bastante alta, né? 77% dos carrinhos são abandonados no e-commerce, que significa que muita gente tem muita oportunidade, que tem pessoas que estão entrando no seu e-commerce, navegando, interagindo com o produto, clicando em comprar, né? Clicando em adicionar ao carrinho, mas no final ele não conclui essa compra, né? Então tem uma oportunidade muito grande ali. E por consequência desses e outros desafios do mercado, a gente tem uma taxa de conversão também relativamente baixa no Brasil, né? Em alguns países essa taxa é mais alta, então a gente também vê oportunidades de melhorar taxas de conversão através de algumas iniciativas que a gente vai discutir aqui ao longo da nossa noite. E por outro lado, né, ali a gente olhou para os desafios do lado do e-commerce, olhando do lado do consumidor, a gente entende também que o consumidor está cada vez mais interessado, né, em interagir com marcas que proporcionam melhor experiência, que interagem em vários canais. Então, nós, como consumidores, sabemos disso, né? A gente está cada vez mais interessado não só no produto final, mas na experiência que a gente tem quando a gente interage com uma marca. Então, os desafios, eles meio que se colidem ali, né? Se a gente for olhar desse desafio pela ótica da jornada do cliente, como que isso se encaixa nessa história, né? Então, a gente trouxe aqui um storytelling só para representar um pouquinho da jornada do consumidor no e-commerce e como que essa jornada apresenta alguns desafios para a gente e algumas soluções que a gente vem endereçando aí ao longo do tempo, né? Então, primeira coisa, né? O cliente sempre vai ser impactado por uma mídia, né? Seja uma mídia paga ou uma mídia orgânica, enfim, né? Vai ser impactado por uma divulgação. Então,
a gente vai sempre, né, trazer esse público de algum lugar. Ele sempre vem do Google, do Facebook, do Instagram e assim por diante. Então, ele vai chegar no nosso e-commerce através desse meio, né, dessa mídia que foi criada para trazer ele lá. E qual que é o desafio que a gente tem nesse caso, né? Em grande parte, o cliente acaba não sendo direcionado para um produto correto, né? Porque a gente só consegue direcionar o produto correto lá na mídia quando a gente tem um remarketing, alguma coisa nesse sentido, né? Essa mídia de topo de funil vai acabar trazendo esse consumidor para a home do e-commerce ou para uma página de produto genérico, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, aqui, a gente ainda não está olhando sobre a ótica do consumidor. No segundo momento, né, esse cliente agora já está dentro do meu e-commerce, mas ele não se identifica, né? O nosso e-commerce, no Brasil, a gente tem a cultura de não forçar o cliente a se identificar, né, dentro do e-commerce. Então, a gente tem um volume muito alto, como a gente já falou, de clientes não identificados, e isso traz um desafio, né, que é impossibilitar essas abordagens através de canais tipicamente conhecidos como CRM, né, canais de comunicação mais direcionado, e ele acaba ficando só lá no escopo de mídia. Por outro lado, continuando, né, a jornada do nosso consumidor aqui, esse consumidor ele vai consultar produtos que são do seu interesse ali, né? Ele vai navegar pelos produtos, vai fazer busca, vai interagir com esses produtos. E aí entra um outro desafio aqui, que é, principalmente em e-commerces de grande variedade de produtos, né? Que é achar os produtos que são de fato de interesse do consumidor. Os e-commerces, eles trazem muitas vitrines, e essas vitrines elas vão representar uma fatia muito pequena da quantidade de produtos que está ali por trás. Então, a gente tem cases aqui dentro de casa, né, de e-commerces que tem mais de 1 milhão de produtos cadastrados, né, somando e-commerce e marketplace. Então, é um desafio muito grande achar esses produtos que podem ser de fato de interesse para o consumidor. Continuando a jornada, quando ele retorna ao site, né, ele vai e volta e continua não identificado, né? A gente vê muitas essas métricas ali no Google Analytics, né, de usuários retornantes. Na maioria dos casos, esse cliente ele vai retornar e vai começar do zero. Então, ele vai voltar, vai fazer a busca que ele fez de novo. Essa busca pode ter mudado, ele pode não encontrar o produto que ele navegou da outra vez. Então, impõe esse desafio de coerência da jornada do consumidor. Quando ele encontra um produto, né, quando ele navega no produto de interesse e sai do site, a gente traz um desafio, né? Como que eu continuo essa conversa com esse consumidor, independente se ele está identificado ou não? Continuando, a gente pode ver, né? Então, como que a gente pode cruzar o comportamento do consumidor no aplicativo e no site, né? Que são coisas que sempre concorrem umas com as outras. Então, esse mesmo consumidor foi lá no site, voltou, agora entrou no aplicativo e fez a mesma busca, né? Então, é mais um desafio, né? Como que a gente considera esse comportamento em dispositivos diferentes, em aplicativos diferentes, para tornar essa jornada cada vez mais relevante para o consumidor. Por outro lado, mais uma vez, lá no carrinho, né, ele pode selecionar o produto e não comprar, não finalizar a compra. Então, mais desafios aqui para a gente sobre como engajar esse consumidor. E aí, voltando lá para o site, agora no carrinho, né, quando ele entra, coloca o produto no carrinho, a gente traz um desafio, né, de como que a gente estimula o consumidor a dar esse último passo. Então, é mais uma oportunidade, né? Então, todo desafio também é uma oportunidade. O que a gente pode fazer para estimular esse consumidor que entra no carrinho, mas não compra, a finalizar a sua compra, né? E, por outro lado, como que a gente pode identificar e estabelecer essa comunicação a cada comportamento, né? A cada passo que o consumidor está dando dentro do nosso e-commerce, seja no carrinho e assim por diante. E, no final dessa jornada, né? Aqui nós estamos ilustrando, mas a gente pode estar... traçando jornadas muito heterogêneas e muito diferentes, mas no final dessa jornada, quando o consumidor compra, o que a gente pode fazer também é mais um desafio, né? Como que a gente mantém esse consumidor engajado e fidelizado em relação ao meu e-commerce, à minha marca, e para que
eu não tenha que gastar dinheiro com ele de novo lá no caminhão de dinheiro que vai para a mídia, né? Então, eu preciso ter formas de engajar esse cliente também após a compra, né? Então, tem desafios para todos os lados dentro da jornada do consumidor. E aí, se depois de comprar ele já é o meu cliente e agora ele volta para o site, como que eu posso deixar o site com a cara dele, né? O que eu posso fazer para personalizar essa experiência do consumidor e trazer, né, mais relevância para ele ao longo aí da sua jornada, tanto pré quanto pós-compra, né, e até nas próximas compras. Então, o que a gente pode fazer, né, para fazer isso? Então, a Maio defende muito isso, né? Obviamente existem muitas soluções para cada um desses desafios aqui, mas a Maio defende muito a aplicação de hiperpersonalização em múltiplos canais em escala. O que significa isso, né? Significa que a gente vai pegar essa estratégia de CRM, de omnicanalidade, e a gente vai levar isso ao extremo, né? A gente vai escalar isso para personalizar cada vez mais no nível do indivíduo e olhando também para esses indivíduos não identificados, né? Então, tem bastante oportunidade aqui dentro desse conceito, né? Então, aqui a gente pega aquela mesma jornada e vem trazendo as soluções, né? Quando o cliente entra no site através de uma mídia e ele cai no site ali na home, eu posso já usar de alguma solução de push on site, que é um canal de comunicação que eu vou explicar um pouco mais para vocês, é um canal bem novo aí no mercado, né? Então, eu vou colocar uma mensagem ali que é variável de acordo com a mídia que trouxe esse visitante para o meu site. Então, se eu consigo fazer esse track, eu já trago um site que é diferente para cada origem de mídia, para cada tipo de consumidor, de repente até para cada campanha de mídia, a gente consegue linkar do outro lado uma comunicação ou um banner personalizado, né, alguma coisa nesse sentido, para que haja coerência entre o que ele viu lá no Instagram e o que ele vê quando ele cai no site, né? E aí, quando o cliente está navegando, mas ele não se identifica, a gente também pode usar da estratégia do push on site para estimular esse cliente, esse prospect, a se identificar, né, de forma relevante, né, trazendo dado com qualidade e assim por diante. Então, uma estratégia que normalmente a gente vê nos e-commerces, né, a pessoa acabou de entrar no site, você já chega, né, mostrando alguma coisa para ela e fala, me dá seus dados. Então, a gente precisa entender que os dados do consumidor é cada vez mais racional, o consumidor é cada vez mais intencional, então ele precisa trocar os dados dele por algo, né? Então, é algo que a gente vai discutir aqui, mas a gente pode usar a estratégia de personalização também para coletar dado do nosso consumidor, né? Para convencer o consumidor a fornecer os dados dele para que a gente possa comunicar com outros canais. Então, uma vez que esse consumidor se identificou, né, forneceu o e-mail, forneceu o telefone, eu posso já começar a usar desse comportamento que ele está gerando online ali para criar abordagens personalizadas lá no e-mail, no SMS ou no WhatsApp. Então, eu vou dando um spoiler aqui, uma comunicação que é bem legal que a gente costuma fazer é pegar buscas que o consumidor fez no passado. Então, o consumidor, por exemplo, procurou por tênis branco no passado. Então, um mês atrás, ele fez essa busca por tênis branco e não comprou nada. Só que aí, hoje, o nosso e-commerce, né, ele vai sendo renovado o tempo inteiro. Então, eu tenho novos tênis brancos hoje em estoque que eu não tinha quando ele pesquisou. Então, eu posso criar comunicações baseadas nisso, né? A busca que você fez está renovada, né? Tem novos produtos aqui que podem ser do seu interesse. E eu posso fazer isso em qualquer canal. E aí, mais uma vez, toda vez que esse cliente retornar ao site, eu vou criar essas comunicações, seja com push on site, seja nos outros canais, para trazer de volta para o site, considerando esse comportamento que ele foi deixando à medida que ele foi navegando, né, interagindo com a nossa marca. Então, a gente tem bastante oportunidade de comunicação nesse sentido.
E a mesma coisa vale para o app, né? Hoje em dia a gente já tem tecnologia para capturar esses mesmos comportamentos no app e já tem tecnologia para cruzar o comportamento dele no site e no app, né? Então é o que a gente chama de cross-device, para que a gente possa cruzar esses IDs desse consumidor, né? Esses cookies do consumidor, e quando ele entra no app, eu posso fazer um push no app, considerando o comportamento que ele fez lá no site. Então, tudo isso, todos esses desafios que eu fui trazendo são oportunidades que a gente pode usar para comunicar com o nosso cliente de forma mais personalizada, em múltiplos canais, para que a gente crie os estímulos corretos para que ele compre mais, compre com mais quantidade, né, com ticket maior e compre mais rápido também, né, que é o que a gente quer, evitar o abandono de carrinho. Então, o que é e como funciona o Smart Audience? Né? Eu estou falando um pouquinho aqui dessa tecnologia. A gente precisa entender que para resolver esse problema, né, esses grandes desafios que eu trouxe aqui, somente tecnologia não resolve, né? Então, a gente precisa de muita tecnologia para fazer isso acontecer. Vocês já devem estar imaginando aí, né? Ah, preciso de um disparador, preciso disso, preciso daquilo. Mas só a tecnologia não resolve, né? Nesses 10 anos de Maio, a gente aprendeu que, muitas vezes, a empresa, né, a marca, ela adquire tecnologia, mas acontece aquela famosa falácia, né? Ela compra uma Ferrari, mas dirige a 20 por hora. Por quê? As empresas, elas precisam de focar em muitas coisas, elas têm foco no negócio, né? Elas precisam focar no negócio, então acaba sobrando pouco tempo e pouca mão de obra para trabalhar nesses processos que são menos relacionados ao core do negócio, vamos dizer assim. Então, chega de Ferraris sendo dirigidas a 20 por hora, né? Para a gente dirigir essa Ferrari a 200 por hora, a gente precisa de processo. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso ao longo aqui dos próximos slides. Então, falando aqui de tecnologia, né? Basicamente, o que precisa ser feito, e aqui eu vou falar como a gente faz através do Smart Audience, que é o nosso produto, mas isso pode ser feito, né, de diversas formas. Então, basicamente, a gente precisa de trabalhar em 3 pilares. No primeiro pilar, a gente precisa entender esse comportamento on e offline desse usuário, né, o cliente, sendo identificado ou não. Então, a gente precisa coletar dado de app, coletar dado de navegador, dado de web, né, que eu estou falando, dado de ponto de venda, dado de produto, de estoque, tudo que for relacionado a esse mundo do consumidor, a gente pode e deve consumir esses dados para entender esse comportamento de forma geral. Depois, a gente precisa construir essas audiências e essas personalizações, né? Então, o que é uma audiência? Né? Uma audiência é uma combinação da segmentação com a personalização. O que significa isso? A segmentação é eu vou selecionar pessoas, usuários, né, clientes, que abandonaram o carrinho e os produtos que ele adicionou no carrinho têm um preço mais baixo, estão com uma condição especial. Isso eu estou segmentando clientes, estou segmentando consumidores. Tá, mas e se eu quiser falar com esse cliente que o produto que ele abandonou no carrinho está com estoque baixo ou está com preço mais baixo? Eu preciso levar essa informação para a comunicação. Eu preciso personalizar essa comunicação. Então, essa audiência é a combinação dessa segmentação e dessa personalização. Então, quando a gente constrói essa audiência, a gente traz todo esse arcabouço, né? E aí, aqui dentro do Smart Audience, a gente já tem uma série de audiências pré-configuradas, que eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, mas o importante é estar direcionado a um objetivo de negócio, né? Então, eu quero diminuir meu abandono de carrinho, eu quero aumentar minha taxa de conversão, eu quero aumentar meu ticket médio, meu RFV e assim por diante. E uma vez que eu tenho essa audiência em mãos, com a estratégia em mãos, eu vou ativar esse consumidor em algum canal, né? Seja um canal identificado ou não identificado, e aí vai depender muito de cada estratégia. Então, você precisa fazer esse ciclo de ponta a ponta, né? Então, vai ser
algo bem completo aí que precisa ser feito. Então, basicamente, o que o usuário precisa fazer, né? A gente precisa selecionar essa audiência, aqui falando no nosso cliente, né? Da marca, né? A marca precisa selecionar a audiência de acordo com a estratégia ou com a dor do desafio que ela tem, selecionar os canais que ela vai ativar e, por último, mensurar esses resultados, né, em tempo real, que é o que eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui mais para frente. Aqui um pouquinho, né, dos casos de uso que a gente tem integrados no nosso cardápio, né, ou na nossa galeria de casos de uso aqui. Então, eu citei ali, por exemplo, produto abandonado com estoque baixo, é um exemplo, né, que a gente tem pré-configurado de todas essas audiências que a gente constrói, né? Lembrando que é a segmentação mais a personalização. Mas só a tecnologia resolve isso? Não, não resolve. Então, a gente precisa falar de processo, né? Então, a gente tem um monte de processos aí no mercado que guiam um pouco dessa lógica que a gente está defendendo aqui, como Growth Hacking, por exemplo, e outros processos que eu vou falar, mas o importante é a gente entender que todos esses processos nada mais são do que ciclos de experimentação, onde a gente vai fazer um brainstorming, a gente vai estabelecer prioridade, vai construir experimentos, implementar teste para testar esses experimentos, vamos aprender com esses experimentos e a gente roda esse ciclo todo de novo. A mesma coisa vale para o Lean Analytics, né? É outro experimento que a gente tem aqui, outra forma, né? Outro processo que o mercado traz, e é bem famoso esse, mas que no final das contas a gente está falando de basicamente a mesma coisa. Escolher uma métrica, fazer uma meta para essa métrica, encontrar uma hipótese de melhorar essa métrica, desenvolver um teste, né? Que nada mais é do que um experimento como o Growth Hacking traz, medir o resultado e avaliar, né? O resultado foi bom, né? A gente melhorou o nosso indicador? Melhorou. Se a gente melhorou, sucesso, roda tudo de novo. Se a gente não melhorou, pivota, né? Testa de novo, testa outras hipóteses, roda esse processo de novo. Então a gente sempre está falando de processos que são cíclicos, né? A gente está sempre falando dessa roda, né? E aí eu trouxe aqui como exemplo, né, talvez um dos processos mais antigos aí da lógica de marketing de mercado, que é PDSA, né, que é o antigo PDCA, né, que é Plan, Do, Study, Act. A gente está falando a mesma coisa, né? Faça um planejamento, levante hipóteses, faça um teste, entenda o resultado desse teste, né, estuda o resultado desse teste e haja para escalar esse teste e começa esse ciclo de novo. Então, baseado nisso, né, a gente chegou à conclusão de que esse teste ele precisa, esse processo ele precisa estar orientado a alguns pilares, né? Então, ele tem que ser orientado a dados e ele tem que ser orientado a experimentos, né? A experimentação. Não adianta nada a gente querer rodar qualquer um desses processos, seja o processo Maio, Growth Hack, enfim, se eles não forem orientados a dados e orientados à experimentação. E aí, por experimentação, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre técnicas para isso, tá? Então, basicamente, quais são os 4 pilares aqui que esse processo deve seguir, né? Definir métricas que realmente impactam no resultado. Então, a gente precisa conseguir organizar as métricas que a gente tem dentro de casa e entender, né, quais métricas realmente importam, né? Então, tem todo um desafio aqui em cima disso. Então, NPS faz diferença no resultado do negócio lá na frente? Existem controvérsias aí. A quantidade de seguidores que eu tenho na rede social vai fazer diferença? São métricas que talvez a gente não queira trabalhar, né? Mas a taxa de abandono de carrinho é uma métrica que faz diferença? Porque existe uma correlação grande, né? Ao quanto as pessoas menos abandonam carrinhos, mais elas compram e, por consequência, mais receita eu vou trazer e assim por diante. Desenvolve hipóteses focadas na evolução dessas métricas, né? Então, tem que correlacionar uma coisa com a outra, né? Não dá para vir com a chuva de ideias, né? O famoso brainstorming, que não esteja relacionado com a evolução das métricas que a gente está traçando aqui.
testa essas hipóteses com experimentos, e aí por experimento a gente está falando de algo bem científico aqui, né? E tem que ser científico, e escala esses experimentos para atingir o máximo de clientes possível, e depois você começa de novo. Então, com base nisso, né, a gente trouxe aqui o processo Smart Audience que a gente criou com base nesses anos de experimentos e de simplificação de tudo isso que o mercado fala, né? A gente fala em 5 passos: definir as métricas, levantar hipóteses, experimentar, medir resultados e escalar esses experimentos em ação. Então, vou falar um pouquinho sobre cada tópico desse aqui, para que a gente traga uma certa clareza, né? Mas antes, como que a gente executa esse processo com sucesso, né? A gente precisa de ter alguns pré-requisitos. A gente precisa de ter um time multidisciplinar e com autonomia. A gente precisa de ferramentas para executar esses experimentos, né? Ou tecnologias para executar esses experimentos. A gente precisa de tecnologias para medir esses experimentos. Então, são duas coisas diferentes aqui que a gente vai falar um pouquinho. Quando eu falo de time multidisciplinar, a gente vai estar falando, né, de dados, de estatística, de campanhas, de gestão, de growth, né? Então, de negócio. Então, não adianta a gente querer atribuir para um profissional ou para um time muito linear ali de profissionais uma tarefa tão complexa como é rodar esse processo aqui com sucesso. E quando eu falo de autonomia, eu estou falando de autonomia de verdade, com responsabilidade, mas sem medo de errar, né? Porque não dá para a gente falar, esse time tem autonomia para fazer o ciclo de experimentação. Mas aí, na hora que eles errarem, isso gerar consequências para esse time, né? Então, tem que ter um cuidado especial nisso. Porque se a gente gera consequência para esse time, o time começa a ter medo de errar e todo o processo de experimentação vai por água abaixo, né? Porque a gente começa a ser conservador demais na hora de experimentar. Por outro lado, né, quando a gente fala de tecnologia para executar os experimentos, a gente está falando de dado comportamental, coletar dado comportamental, e aqui, quanto mais próximo de tempo real possível, melhor, e quanto mais dado comportamental coletado, melhor. A gente vai falar um pouquinho disso aqui na prática. A gente precisa de tecnologia para segmentar esses clientes, e a gente precisa de tecnologia para entregar essa personalização lá na ponta, né? Então, eu preciso conseguir personalizar o e-mail que eu vou entregar para ele, eu preciso conseguir personalizar o push on site e assim por diante. Então, acho que são coisas que precisam ser levadas em consideração. E o último tópico, né, ferramentas para medir os experimentos. Aqui entram alguns tópicos especiais para a gente falar. Então, a gente precisa saber sobre teste AB, e aí aqui tem duas frentes aqui de teste AB, né? Sendo o frequentista e o bayesiano, são técnicas estatísticas um pouco diferentes para fazer teste AB, mas os dois são totalmente válidos, né? E aí vale estudar um pouquinho, e pode ser tema até de um futuro webinar nosso. E é importante, uma dica muito importante, antes de fazer teste AB, é preciso fazer o teste AA, que talvez seja um termo muito menos popular do que o teste AB, né? O teste AA é quando a gente tem todo esse ambiente setado, né? Eu tenho tecnologia para coletar, eu tenho tecnologia para personalizar, para segmentar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar duas variantes iguais e vou testar uma contra a outra, né? Mas elas são iguais. Então, no final das contas, o resultado tem que ser parecido, tem que estar dentro do controle estatístico da história. Se não tiver, significa que eu não estou fazendo a amostragem corretamente, significa que eu não estou randomizando bem como eu faço a distribuição das duas variantes. Pode ter uma série de causas aí que impactam no nosso teste AB lá na frente, mas elas ficam disfarçadas quando a gente está fazendo um teste AB. Então, o teste AA antes do teste AB é tão importante quanto o próprio teste AB. E os grupos de controle, que são outras ferramentas para medir esse experimento, é bem parecido com o teste AB, mas aqui a gente está falando de, ao invés de eu mostrar uma variante de personalização para um consumidor e outra para outra,
eu vou mostrar para um consumidor e não vou mostrar nada para esse outro consumidor, para esse outro grupo, né? Então, no final das contas, eu consigo medir a relevância dessa comunicação que eu estou criando, desse experimento que eu estou fazendo. Porque um grupo não viu nada, e são grupos que são estatisticamente similares, né? Então, tem que ter esse cuidado também, e representativos, né? A amostragem tem que ser representativa. Então, no final das contas, a gente vai poder comparar a performance de um com o outro e ver o incremento real, né, desse experimento que a gente está criando. Então, tem que ter muita estatística nesse processo, tem que ter muita validação nesse processo, é um processo bastante científico para ser conduzido. E a gente precisa também trabalhar muito em visualização de dados para fazer isso aqui acontecer. E, por último, né, para a gente escalar esses experimentos para atingir o máximo de clientes, a gente tem que levar em consideração mais alguns tópicos. Então, a gente tem que acompanhar esse resultado constantemente. Então, o sucesso de um experimento não garante o sucesso dessa ativação em produção, vamos dizer assim, né? Se eu experimentei aqui com 100 mil clientes, não significa, por mais que o processo de experimentação seja científico, não significa que eu vou ter exatamente o mesmo resultado quando eu for jogar para 1 milhão de clientes, para 10 milhões de clientes. Então, a gente precisa continuar acompanhando esses resultados de forma constante. Esse é um erro muito comum, porque a gente vai experimentando, o processo é cíclico, então a gente entra em outras hipóteses, mas se a gente deixa para trás os experimentos que a gente fez e foram bem-sucedidos, a gente acaba comprometendo a performance deles. E a gente também tem toda a questão dos ciclos de otimização. A gente viu que os processos são cíclicos. Então, a gente precisa rodar isso e já se planejar para o que eu vou fazer para melhorar essa performance desse caso de uso que eu estou colocando, que eu estou escalando agora, né? Então, eu já tenho hipóteses que foram levantadas lá na fase de experimentação que eu posso levar para os ciclos de otimização na frente? Tenho, então eu vou já me planejar para isso. E, por último, o mais importante, talvez, é pensar como essa comunicação, como esse experimento vai entrar agora dentro da jornada completa do cliente, como que eu vou orquestrar isso, né? Porque pode ser que eu tenha feito um experimento, vou colocar aqui, por exemplo, de abandono de carrinho, e, no final das contas, na hora que eu vou colocar ele em produção, eu já tenho outra ativação de abandono de carrinho lá, que roda, né? Então, eu não posso deixar as duas em paralelo, ou eu posso deixar, enfim, tem que pensar como que isso vai se encaixar na jornada final, para a gente acabar não cometendo o erro de comunicar muito com o cliente, né? E provocar opt-out, provocar uma série de desgostos aí por parte do consumidor pelo excesso de comunicação, né? Então, vamos à prática, né? A gente chegou aqui em 45 minutos. Então, a ideia aqui, pessoal, é a gente simular de forma bastante lúdica mesmo como seria esse processo, né, se a gente estivesse rodando aqui na Maio para um e-commerce do mercado. Tá? Então, a gente selecionou aqui, na sorte, né, um e-commerce que não tem qualquer relação comercial com a Maio, para a gente simular isso aqui de forma bem lúdica e sem expor dados de ninguém, enfim, né, a gente está olhando com o olhar de fora aqui para esse e-commerce, tá? Então, primeiro passo, né? Vamos definir métricas. E aí aqui a gente está fazendo uma série de suposições para a gente tangibilizar para vocês o processo. Então, aqui eu escolhi duas métricas que são importantes para basicamente qualquer e-commerce, que é o percentual de usuários não compradores identificados, né? Porque todos os compradores eles são identificados por consequência da compra. Então, eu estou olhando aqui para esses não compradores que são identificados. Né? Quanto do usuário que está na minha base de CRM está, de fato, interagindo com o meu e-commerce nos últimos 30 dias, no último mês. Então, com isso, a gente consegue chegar num percentual aqui, né, que vai girar aí, na média do mercado de 20%, 25%, 30%. Mas a gente tem casos também de volume de identificados bem menores, né? 10%, por aí. Talvez é uma métrica bem importante. E, por outro lado, a gente também quer olhar para uma métrica de carrinho recuperado, que é uma métrica que está relacionada ao resultado de negócio, mas no curto prazo, né? Se eu recupero o carrinho
um percentual de carrinho maior, eu gero mais receita imediatamente, né? Então, é um indicador que, no curtíssimo prazo, um incremento nele significa resultado definitivo para o negócio, vamos dizer assim, né? Então, olhando para aqueles indicadores, né, quais hipóteses a gente pode traçar aqui sobre eles? Então, pensando, né? Então, eu estou olhando para esse e-commerce do mercado, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Quais motivos levam o usuário a retomar um carrinho, né? O que eu posso pensar sobre isso? Lembrando que, tipicamente, isso aqui seria um processo conduzido por um time, né, multidisciplinar, que eu acabei de falar. Não é uma pessoa sozinha, não sou eu sozinho que vou levantar todas essas hipóteses aqui, e nem deve ser, né, porque todas as pessoas carregam vieses, né? Então, ser diverso, inclusive, falar de diversidade, também é importante para aquele time que eu falei de multidisciplinaridade ali também, né? Então, quais motivos levam o usuário a fornecer seus dados, né? Então, eu preciso traçar hipóteses em cima desses dois pilares aqui, dessas duas perguntas, né? Então, falando de carrinho, eu pensei aqui por alto, né, em duas hipóteses que levam o usuário a retomar um carrinho, né? Ele não encontrou oferta melhor, então é um usuário que estava procurando preço, então ele vai, né, tá em várias lojas ao mesmo tempo, saiu da sua loja, foi para a loja do concorrente e assim por diante, e aí ele volta para sua loja e retoma esse carrinho. Por quê? Porque ele não encontrou oferta melhor? É uma boa hipótese. Ou por quê? Porque talvez ele tem medo ou receio de perder a oferta, do preço aumentar, do estoque acabar. Acho que todo mundo aqui, como consumidor, já deve ter vivido um pouquinho disso, né? Você queria comprar uma coisa, mas estava na dúvida, mas aí no final você fica com receio, putz, e se o preço subir, e se acabar o estoque dessa loja, vou ter que começar tudo de novo. Então vão surgindo algumas hipóteses aqui para a gente pensar em como endereçar, né? E aí, olhando para os dados, né, quais motivos levam eles a fornecer dados? Então, obviamente, comprar, receber cupom em oferta. Então, nesses dois casos aqui, e aí tem outros casos também, outras hipóteses também, o usuário ele está sempre trocando alguma coisa, né? É sempre uma moeda de troca. Eu te dou o meu e-mail, você me dá um cupom. Eu te dou o meu e-mail, você me dá uma oferta. Você me dá comunicação da marca, né? Novidades da marca, newsletter da marca e assim por diante. Ou eu te dou o meu dado, né? Te dou meu endereço, meu CPF, meu telefone, e você me entrega o produto aqui na minha casa que eu comprei. Então é sempre uma troca, né? A gente precisa sempre lembrar disso. Não adianta eu querer pedir o dado do consumidor de graça, né? Ou sem oferecer uma moeda por isso, né? Então, falando de experimentação, né? Aí eu pergunto, né? O que a gente pode fazer? Quais experimentos a gente pode fazer para informar o usuário, trazer gatilhos para o usuário para ele retornar ao carrinho, né? Então eu trouxe 3 possibilidades de experimento aqui, que a gente vai explorar um deles, mas eu vou mostrar um pouquinho aqui como seriam os outros experimentos também, onde, né, eu vou fazer competição pelo produto. Então, uma empresa que fez esse experimento, deu certo e com certeza escalou esse experimento, né? Isso vira case aí em muitos lugares, é o Booking, né? Quando você entra num quarto de hotel no Booking, ele já aparece lá para você, ó, tem tantas pessoas de olho nesse mesmo quarto de hotel. Tem tantas pessoas vendo esse quarto de hotel agora. Então, ele está estimulando a compra através da competição pelo produto. Então, isso é algo que dá para fazer fora do cenário de turismo também. A gente pode levar esse mesmo experimento para outros ambientes, né, para outros e-commerce e, obviamente, experimentar para ver se eles vão funcionar. Posso usar o gatilho de estoque acabando também, né, que aí é uma espécie de competição também, mas através do estoque, e posso usar o gatilho de preço, de cupom, de desconto, são todas alternativas que eu tenho aqui para poder experimentar e avaliar se vai funcionar ou se não vai funcionar. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, deixa eu mostrar no próprio site aqui. No e-commerce da Amaro aqui, né, como eu falei, eu não tenho, a Maio não tem nenhuma relação aqui com o e-commerce, mas
Só queria demonstrar para vocês. Deixa eu só botar esse console aqui. Opa! Aqui. Na minha outra tela. Porque aqui eu vou fazer uma demonstração, né, de como que esses casos de uso podem funcionar dentro da nossa comunicação. Então, o que eu quero fazer aqui, né? Eu quero navegar aqui nos produtos da Amaro. Então, entrei aqui nessa categoria de tênis. Então, aparecem aqui algumas alternativas aqui de sapatos, de tênis. Então, estou interagindo aqui com esses produtos. Eu vou querer, né, clicar aqui em um produto específico. Eu cliquei, beleza. Está carregando aqui o e-commerce. Então, estou interagindo aqui com um produto que tem um preço. Eu acabei de ver que o preço mudou em tempo real aqui enquanto eu estava navegando, né? Então, estou interagindo aqui com esse produto. Então, a gente já simulou aqui aquela parte da coleta de dados, né? Da tecnologia por trás para fazer isso aqui acontecer. Então, aqui do lado, eu já tenho os produtos que eu, como consumidor, estou navegando aqui do meu lado. Então, se eu atualizar aqui, eu vou ver que o tênis que eu estou navegando ali, ele vai chegar ali para mim como um dado, né? Como uma informação de que o produto que eu estou navegando do comportamento, né? Como uma informação do comportamento do produto que eu estou navegando. Deixa eu só atualizar a página aqui, porque o Tag Assistant não está funcionando. Só um minutinho. Como eu falei, né? A gente está fazendo uma simulação aqui. Beleza, agora sim. Então aqui, agora eu naveguei nesse produto e ele vai gerar aqui para mim o dado de que eu naveguei nesse produto. Então chegou aqui já o Nike Tênis Vaporfly aqui, chegou pelo preço de R$ 579. A categoria é moda feminina, sapatos, tênis, é um produto da marca Nike e assim por diante, né? A tela está bem pequena ali para vocês, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então, eu vou coletando esses dados. Então, a tecnologia está aqui, né, capturando os dados que estão no e-commerce e capturando cada comportamento, né, cada página que eu vejo, cada clique que eu dou, cada sinal que o consumidor dá, ele vai coletando esse comportamento, né? E aí depois a gente vai encaixar isso em audiências. Então, vamos supor que eu voltei aqui, saí do site, voltei, naveguei de novo, carreguei o site novamente. Então, né, cada consumidor vai ter a sua jornada, vai ter o seu caminho, né, dentro dessa jornada, e a gente vai criar ali comunicações para estimular esse usuário a comprar, né? Eu esqueci de colocar o produto no carrinho, deixa eu colocar o produto no carrinho aqui para demonstrar para vocês. Vou pegar uma camisa, um produto qualquer aqui. Vou selecionar um tamanho. Vou comprar, né? Então aqui eu estou navegando como um consumidor, né? Vou continuar comprando aqui, deixei o produto lá no carrinho, e aí vamos supor, né? Saí do e-commerce, voltei, enfim. E aí aqui eu não sou um consumidor identificado, né? Não estou logado aqui no e-commerce. Então, tipicamente, né? O que o e-commerce teria de material, de possibilidade aqui para falar comigo? Ele poderia fazer um remarketing com base nesse produto. Então, ele gastaria mais um dinheiro de mídia lá, sendo que eu estou voltando a navegar no site aqui, eu estou interagindo ainda. Então, o que a gente pode fazer? Né? Eu posso usar do canal Push on Site, que é um dos canais mais recentes aí no mercado, que com personalização, com tudo isso que a gente está falando, de forma a gerar essas conversões. Né? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui alguns exemplos de comunicação que a gente deixou separado aqui para converter. Deixa eu mostrar, cadê? Só tenho que achar aqui a minha tela. Ah, tá aqui embaixo.
Então, aqui eu vou ativar uma campanha de push on site, né? Que, em teoria, vai pegar, né, os produtos que eu adicionei no carrinho, vai pegar esses dados que eu estou gerando como consumidor, vai criar uma audiência com base nesses dados e vai começar a criar comunicações, né, que vão permitir que essas audiências cheguem aqui para a gente. Então, aqui no caso, né, eu já tinha navegado no site antes, então eu estou trazendo aqui uma comunicação, né? O produto que você adicionou no carrinho está com estoque baixo, né? Corra e garanta o seu. A imagem do produto não carregou aqui, não sei porquê, mas eu tenho o print lá na apresentação como backup para mostrar para vocês. E aí, o que eu posso fazer, né? Se o cliente clica, interage, vai, leva ele de volta para o carrinho, eu percebo que ele gostou desse produto, aqui o produto que eu tinha adicionado anteriormente no carrinho, né? Se eu percebo que o consumidor gostou dessa comunicação que eu fiz com ele, né? Eu vou querer criar outras comunicações para colocar em cadeia, né? Então, algo que eu posso querer fazer é, agora que esse consumidor está engajado, ele gostou dessa mensagem que eu mostrei para ele, né? Desse alerta que eu mostrei para ele do carrinho, independente se ele comprou ou não, ele engajou com aquilo, eu posso criar outras comunicações com um objetivo diferente. Deixa eu pegar aqui. Com um objetivo diferente para criar outras conversões. Então, nesse caso, olha lá, eu trouxe aqui outra comunicação, isso aqui é outro push on site, que eu posso mostrar apenas para usuários que engajaram ou apenas para usuários que já têm determinado comportamento e que já receberam algum dos alertas ali, como aquele que eu mostrei anteriormente, e eu posso, né, agora sim, né, você gostou de receber alertas personalizados como esse? Quer receber mais? Você pode recebê-los por e-mail. Então, coloca aqui seu nome, seu e-mail e ainda por cima, como eu estou capturando todo esse comportamento aqui, eu sei que o Thales que está navegando aqui, que até o momento eu não sei que é o Thales, né, é só um cookie, ele nunca comprou comigo. Então, eu dou para ele um cupom para ele usar na primeira compra dele. E eu posso personalizar essa comunicação diferente. Se é para um usuário que já comprou, eu posso trazer outro texto, outra informação, outra personalização de acordo com o comportamento de cada usuário. Então, a gente tem que ir pensando nessas comunicações para poder proporcionar essas comunicações personalizadas e proporcionar a experiência do usuário sempre o mais interessante possível. E no final das contas, né, eu vou acompanhar isso aqui em tempo real dentro de um painel onde a gente vai, né, poder acompanhar para quantas pessoas eu mostrei, quantos cliques eu tive, quantos pedidos eu gerei, qual que é a taxa de receita, qual que é a receita total. Aqui, né, eu estou mostrando um exemplo só para o meu usuário aqui, né? Só tem os testes aqui do meu usuário praticamente e do time que trabalha comigo, mas a gente consegue saber em tempo real todos os indicadores relacionados a essa campanha aqui de push on site, nesse caso, né? Mas poderia ser um e-mail, poderia ser um WhatsApp, poderia ser um SMS, e aí eu também posso fazer teste AB, eu também posso fazer o grupo de controle, eu também posso fazer uma série de formas aqui de criar, né, de mensurar esse experimento que a gente está conduzindo. Deixa eu pegar novamente aqui a apresentação. Opa, aqui. E voltar para cá, para a gente finalizar. Então, eu criei ali formas, comunicações para experimentar esse caso, né? Então, eu peguei aqui, né? O estoque está acabando, então o produto que eu adicionei no estoque anteriormente está com estoque baixo, que eu adicionei no carrinho anteriormente está com estoque baixo. Eu posso usar a competição aqui? Posso. Eu sei que tem 6 unidades desse produto no carrinho, no estoque do e-commerce, e eu sei que, por outro lado, tem mais de 10 pessoas com esse produto no carrinho. Então, eu posso falar, né? Olha, tem 10 pessoas com esse produto no carrinho, então compra rápido antes que você fique sem. Então, a gente vai criando esses gatilhos, vai criando
essas possibilidades de comunicação. Mas o mais importante é o processo, né? É testar se isso aqui vai funcionar. Pode ser que essa hipótese aqui não funcione para o cenário da Amaro, aqui onde a gente está demonstrando, né? Então, a gente vai experimentar, vai acompanhar, vai fazer grupo de controle, para a gente poder saber se, no final das contas, qual o incremento que essa campanha gerou, ou até qual o incremento que as duas campanhas juntas geraram, né? Porque eu mostro aquela e depois eu mostro essa para aquele usuário não identificado. Então, eu consigo criar essa cadência também e testar, experimentar essa cadência. Então, por exemplo, é melhor já pedir o e-mail da pessoa de cara quando ela entra no e-commerce, ou é melhor pedir o e-mail da pessoa depois dela engajar com alguma comunicação personalizada que eu fiz antes? Então, isso é um experimento que a gente pode fazer. Então, a gente vai fazer grupo de controle, fazer teste AB para medir isso e acompanhar isso, né? Aqui o print. E no final, a gente vai mensurar esses resultados através do grupo de controle, através dos indicadores que são relevantes. É importante falar, né? Eu não falei sobre o grupo de controle, sobre o planejamento para fazer um grupo de controle, né? A gente precisa organizar tamanho de amostra, a gente precisa organizar duração do grupo de controle, duração do experimento, metas, quais são os indicadores que a gente vai acompanhar depois. Então, não adianta nada a gente fazer um grupo de controle olhando taxa de retorno ao carrinho e taxa de conversão, por exemplo, se depois eu vou avaliar, mas a sessão do grupo que foi impactado durou muito mais, ele navegou em mais páginas, navegou em mais tempo. Isso não importa, não era isso que a gente queria experimentar. A gente, desde o começo, né, segmentou, orquestrou esse experimento para medir esses indicadores aqui. Então, tudo isso tem que estar planejado antes, né? A gente gosta muito de documentar esse processo antes. Então, por último, né, uma vez que o nosso experimento deu certo, a gente vai querer escalar esse experimento. Então, como a gente vai encaixar isso dentro dessa jornada, né, falando de orquestração, daqui quanto tempo a gente vai reavaliar esses resultados, quais novas hipóteses de otimizações a gente pode fazer. Então, a gente falou de umas aqui, né? Usar da quantidade de pessoas que estão com o produto no carrinho, usar do preço do produto, quando o preço é remarcado. Então, tem uma série de possibilidades, né? Só no cardápio da Maio, do Smart Audience, né, que está no nosso site, que vai ser mandado para vocês aí no comentário, tem mais de 20 possibilidades de experimentos que podem ser realizados para avaliar se faz sentido ou não faz sentido para cada negócio, né? Então, é algo que a gente vai crescendo, a gente vai criando cada vez mais, mas sempre vão surgir experimentos, sempre vão surgir ideias, hipóteses, desafios de acordo com o contexto de cada e-commerce. Aqui eu já falei um pouquinho do painel, né, sobre as taxas, taxa de clique, conversão, engajamento, pedido, receita, enfim, né, por teste AB, por grupo de controle. Então, eu queria abrir agora para as dúvidas, né? Eu passei 5 minutinhos aqui do meu prazo, mas queria abrir um pouquinho aqui para as dúvidas. O Maurício trouxe, né? Qual o papel da Maio nessa ação em que se difere de uma agência de performance? Perfeito. Então, a Maio, a gente entra com a nossa oferta, né? Se diferencia um pouco do mercado de tecnologia, porque a gente entra não somente com a tecnologia, não somente com o SaaS, mas a gente escala um time, um squad especialista nesse SaaS para garantir que a performance está sendo atingida, garantir que esse processo está sendo executado, e a gente se diferencia de uma agência de performance no sentido da gente estar olhando com uma ótica de CRM para esse público que está vindo para o site e geralmente, né, e aí olhando pela minha experiência, a agência de performance está muito olhando pela ótica de mídia, né? Então, acabam sendo dois canais um pouco diferentes ali, mas eles se conversam muito, né? A gente tem muita troca com a agência de performance também, e com times de mídia, com times de digital, que fazem esse papel mais de topo de funil e que fazem esse papel também de meio de funil através da mídia, mas a gente acredita que a gente pode potencializar muito o resultado que eles têm. Então, um indicador que a gente gera aqui, que é bem legal, é pegando, por exemplo, o Push On Site, ou pegando até qualquer outro canal, a gente olha
a gente consegue gerar, né, indicadores de o público que veio da campanha do Facebook, ou o público que veio do Instagram, ele vai converter X. Quando ele é impactado pelo push on site, quando ele é impactado pelo e-mail personalizado, o quanto isso incrementa na conversão desse público. Então a gente faz, né, Facebook mais Smart Audience, Facebook mais ou Google mais Smart Audience e assim por diante, tá? Eu respondi sua pergunta? Acho que é Maurício, né? Vamos lá, eu acho que é isso mesmo, Maurício. Sobre disponibilizar o material, né? A gente vai disponibilizar esse material para vocês por e-mail, né? Então o LinkedIn entrega o e-mail de vocês quando vocês se inscrevem no evento. Quem não tiver inscrito no evento, estiver vendo aqui, pode mandar esse e-mail para a gente, que a gente manda o material para vocês também, tá? Tem mais alguma dúvida? Acho que tem aqui do Ian, né? É possível personalizar as recomendações de produto de acordo com o perfil individual de cada usuário ou a peça é única para cada audiência específica, né? Perfeito. Então, diferente do que normalmente se faz no mercado, que pega, por exemplo, um caso de uso que a gente trabalha, né? Recomendar os produtos mais comprados na categoria, ou recomendar o perfil de quem já comprou para aquele usuário que tá parecido. Diferente do que muita gente faz, a gente não trabalha com perfis genéricos ou com personas, né? A gente olha para o comportamento do indivíduo. Então, se esse indivíduo navegou no produto X e eu tenho outros indivíduos que navegaram no X e compraram Y, significa que se eles concordaram no passado, pode ser que eles concordem no futuro. Então, eu vou recomendar só para essa pessoa o produto Y. Para outras pessoas, eu vou recomendar outros produtos de acordo com o comportamento individual de cada um, tá? Então, as campanhas, elas sempre vão olhar para o comportamento individual de cada um, especialmente na hora de fazer a personalização das campanhas. Perfeito? Mais alguma dúvida? Eu acho que até aqui não, né? Então, eu gostaria de deixar aqui o QR Code para o nosso site, que é smartaudience.com.br, o QR Code também para conversar com a gente, né, para saber mais, se quiser agendar uma demo para o seu e-commerce, mais específica, mais focada para o seu e-commerce, é só chamar e conversar com a gente. Gostaria de mais uma vez agradecer a todos vocês que ficaram até aqui e mais uma vez agradecer ao time da Maio que proporcionou isso aqui tudo acontecer. Né? Eu estou aqui só como porta-voz de um monte de gente que garantiu que isso aqui acontecesse. Perfeito? Então, muito obrigado e até a próxima, pessoal.